Sabe, existe uma diferença simplesmente gigantesca entre apenas ler um texto e, de fato, permitir que ele reescreva a nossa vida. Hoje nós vamos embarcar juntos numa jornada fascinante. Nós vamos cruzar o que chamamos de ponte exegética. É isso mesmo, vamos sair lá do contexto histórico e cultural de textos milenares para descobrir como eles podem gerar uma aplicação moderna, prática e totalmente transformadora para o nosso dia a dia. Porque o nosso objetivo aqui não é só encher a mente de informação teológica, não é? É buscar uma transformação real daquelas que mudam a nossa história para sempre. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa reflexão de hoje é exatamente esta: como textos tão antigos conseguem transformar vidas modernas? Olha, ler as escrituras só por curiosidade acadêmica é uma coisa, mas deixar que essas palavras façam uma verdadeira reforma na nossa alma é algo completamente diferente. O milagre acontece quando o texto sai do papel e começa a examinar quem está lendo. Número 1. O desafio do contexto. Para entender por que o contexto é absolutamente negociável, vamos dar uma olhada num exemplo bem chocante lá do Evangelho de Mateus. Imagina abrir a Bíblia assim, de qualquer jeito, e ler só essa frase isolada. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. À primeira vista, parece uma promessa divina maravilhosa de prosperidade, certo? Só que o contexto nos mostra que essa é, na verdade, a tentação oferecida pelo próprio Satanás no deserto. É um choque de realidade para nos lembrar de que ler textos em pedaços pode fazer a gente abraçar o engano achando que é uma bênção. Número 2. Exegese contra a exegese. Aqui nós temos um contraste direto, e entender isso é vital. A exegese é aquele esforço honesto e disciplinado de extrair o verdadeiro significado do texto, respeitando o que o autor queria dizer. É agir como um ouvinte atento e humilde. Já a exegese, bom, essa é quando a gente força as nossas próprias ideias modernas, os nossos achismos para dentro do texto, fazendo ele dizer só aquilo que a gente quer ouvir. E vamos ser sinceros, a verdadeira fé exige que a gente se submeta humildemente à exegese. O segredo para não errar é seguir um caminho confiável. E nós temos aqui um método prático de 5 passos. Primeiro, observar com muita atenção o que está escrito. Segundo, investigar todo o cenário histórico e cultural da época. Terceiro, interpretar a intenção original. Quarto, traduzir esses princípios para o nosso mundo de hoje. E quinto, e mais importante, aplicar isso na nossa vida diária. É esse ciclo de respeito ao texto que constrói uma ponte super firme entre as verdades do passado e aquilo que nós precisamos viver no presente. Número 3. Símbolos e contexto histórico. Pensa na literatura apocalíptica, como o livro do Apocalipse. Ela é repleta de códigos. Palavras como Babilônia ou o dragão faziam todo o sentido do mundo para os cristãos lá do primeiro século que estavam sofrendo horrores debaixo da opressão do Império Romano. Agora, se a gente arrancar esses símbolos da raiz histórica deles e começar a olhar com lentes modernas cheias de especulação, a gente perde a mensagem central. E que mensagem é essa? É uma mensagem linda de perseverança, de esperança e da vitória absoluta de Deus em meio à dor. Outro exemplo incrível desse peso histórico é a evolução da palavra Messias. Lá no comecinho, significava apenas alguém ungido com óleo para uma função específica, como um rei ou um sacerdote. Mas, com o passar dos séculos na tradição judaica, passou a ser quem agia em nome de Deus, até chegar na figura divina de redenção que os primeiros cristãos reconheceram em Jesus. As palavras têm história, e conhecer essa história revela o tamanho da grandiosidade teológica que está sendo comunicada. Número 4. Um mergulho profundo nos Salmos. Nós temos aqui 2 das orações mais devastadoras e ao mesmo tempo reconstrutoras de toda a Bíblia. O Salmo 51 é aquele grito de desespero de alguém que caiu, depois de uma falha moral horrível, implorando para ser recriado. Já o Salmo 139 é a oração de alguém que está desperto, pedindo para ser examinado por Deus antes que a queda aconteça. Juntos, eles formam um ciclo absolutamente perfeito de maturidade espiritual. Olha só essa palavra hebraica do Salmo 51, bará. Isso é muito forte. Esse é o mesmíssimo verbo da criação a partir do nada que a gente vê lá em Gênesis. E um detalhe crucial, ele nunca, jamais é usado com um sujeito humano. Então, quando a oração diz, cria em mim um coração puro usando bará, é reconhecer que uma maquiagem espiritual ou um esforço religioso não vão adiantar. É clamar por um milagre literal. O pecado não aceita remendo. Ele exige que algo inteiramente novo nasça por intervenção divina. E o que é que precisa ser criado? Um lev tahor, um coração puro.
Para os antigos hebreus, o coração não era só esse lugar de romance ou emoção passageira que a gente imagina hoje. Não, era o quartel-general da vida, o centro de comando onde as nossas decisões, lealdades e raciocínios são forjados. Pedir um coração puro a querer, do fundo da alma, que o nosso núcleo de decisões seja totalmente consagrado a Deus, sem divisões, sem meias-verdades. Agora, quando a gente vai para o Salmo 139, esse processo de ser sondado por Deus envolve ferramentas pesadas, envolve fogo. O verbo chacar fala de mineração, de escavar pedra dura para achar o que está escondido no fundo da alma. E Bachan é o trabalho do ourives, que joga o metal no fogo altíssimo para derreter e tirar todas as impurezas. Quem tem a coragem de orar, sonda-me, ó Deus, precisa estar pronto para o bisturi espiritual e para o fogo purificador. Pode ser desconfortável? Pode, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. E o final dessa sondagem nos leva a uma escolha que não dá para evitar, o Derech Olam, o caminho eterno. A palavra coloca esse caminho de frente com o caminho da dor e da idolatria. Não tem terceira via. Escolher esse caminho eterno quase sempre significa abandonar aqueles atalhos confortáveis e passageiros e tomar a decisão firme de trilhar uma jornada de integridade, com os olhos cravados na eternidade. Número 5. Construindo pontes práticas. Mas como é que isso se aplica na prática, na nossa rotina hoje? Bom, essa sondagem de Deus tem que invadir a nossa vida secreta. Sabe aqueles pensamentos e hábitos que a gente alimenta quando ninguém está olhando? Pois é, tem que bater de frente com a nossa vida profissional, fazendo a gente rejeitar qualquer atalho ético no trabalho em nome de uma integridade negociável. E, principalmente, precisa ser o nosso escudo na vida pública de fé, nos protegendo do orgulho espiritual que vive tentando disfarçar ambições pessoais com uma capa de santidade. Número 6. Transformação que vai além da teologia. Existe uma inversão de valores tremenda quando a gente fala de espiritualidade verdadeira. Pensa bem nessa frase. O crente maduro não é aquele que pede mais de Deus, mas aquele que se rende mais ao escrutínio de Deus. A santidade não é um troféu que a gente conquista sozinho na força do próprio braço. É uma parceria, uma cooperação consciente onde a gente entrega a nossa vida de coração aberto para o Criador trabalhar e moldar. E assim, a gente chega à nossa reflexão final. Um desafio direto para levar para a vida. O estudo de hoje vai só colocar mais informação na mente ou vamos permitir que ele reconstrua a nossa alma? A oração pedindo um coração puro e o caminho eterno é, antes de tudo, uma entrega total nas mãos de Deus. Que a presença e o amor do Senhor possam guiar cada passo daqui para frente, transformando esses princípios milenares em ação. Que possamos viver uma vida plena com Deus, abundante e verdadeiramente transformada. Deus abençoe e até a nossa próxima jornada.